Boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português de vocês. E na aula de hoje nós vamos trabalhar os adjetivos. Primeiramente eu gostaria de que vocês analisassem essa imagem que está aí. De um lado, a plaquinha tem um rosto, uma mão no rosto, melhor dizendo, e quais palavras você poderia usar para descrever essa imagem? Pense. Provavelmente você deve ter dito triste, nervoso, talvez angustiado, assustado, deprimido. E a outra plaquinha que tem um rosto sorrindo? Quais palavras nós poderíamos caracterizar, descrever? Bom, provavelmente alegre, feliz, contente, entusiasmado. Ok, até aqui, gente? Perceberam então que eu usei palavras para descrever, para caracterizar? Observem agora um fragmento de um poema da poeta Cecília Meirelles. Ela dizia assim em um dos seus poemas: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Crianças, se eu pergunto para vocês quais palavras indicam, descrevem as características do rosto, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês vai dizer calmo, triste e magro. Porque, de fato, são essas as palavras que dão uma característica ao rosto nesse poema, nesses versos. E agora esse gato? Esse gato tem olhos vermelhos, é meio cinza, meio branco, né? Pensem aí, características desse gato. Vocês podem escrever aí nos comentários do YouTube ou nos comentários da plataforma quais características tem todos esses gatinhos que vão aparecer aí agora. Um gatinho está piscando, outro gatinho está de gravata, o olho tem os olhos vermelhos. Mas quando eu pergunto característica, eu não quero saber se ele está piscando, se ele está de gravata ou se ele está com o olho vermelho. Eu quero saber, na verdade, se, por exemplo, o gatinho que está piscando, eu posso dizer que ele é pequeno, ele é fofinho. O gatinho que está de gravata, eu posso dizer que ele é elegante. O gatinho de olhos vermelhos, eu posso dizer que ele é assustador. Entenderam? Não vale colar das palavras que eu acabei de dizer agora. Por favor, hein? Bem, seguindo com os nossos slides, eu tenho aí um slide que aparecem várias palavras. Essas várias palavras são exemplos de adjetivos, que, como você já percebeu, o adjetivo é uma classe de palavras que serve para caracterizar, para dar uma característica, uma qualidade. A quem? Ao substantivo, matéria que a gente estudou no primeiro bimestre. Lembrando só que o substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres. Então, por exemplo, pense numa coisa que possa ser vermelha. Lápis, vermelho. Tênis, vermelho. Parede, vermelha. Em que vermelho e vermelha são os adjetivos, são aquelas palavras que dão a característica desses meus substantivos. Percebam que aí, nesse slide, há vários adjetivos: quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, falador, tímido, amarelo, lindo, alegre, inteligente, castanho, alto, simpático, feio, verde, magro, trabalhador, azul, baixo, forte, guloso. Muito bem. Todos esses adjetivos, eles só podem ser identificados a partir de um
contexto, a partir de um texto em que eu perceba que aquelas palavras estão sendo utilizadas como adjetivos, dando características. Eu posso dizer, nossa, mas que menino inteligente. Eu posso dizer, nossa, mas que flor linda. Posso dizer, nossa, mas que porta larga. Perceberam como essas palavras são utilizadas como adjetivos? Tudo bem até aqui? Espero que sim. Se você estiver com alguma dúvida, você pode postar no comentário que a gente tenta tirá-la. Agora a gente tem aí um breve exercício que você vai fazer, mas você vai fazer lá na hora de entregar para mim o exercício, tá bom? Além dos exercícios que eu vou passar da apostila, você vai fazer esse especificamente que está aí. Ligue cada adjetivo ao animal que você achar mais adequado. Então você vai ter que ver, aí tem uma tartaruga, uma raposa, um cachorro, um leão, uma formiga e uma coruja. E ao lado há características: feroz, trabalhadora, companheiro, sábia, lenta e esperta. Vocês têm que ligar essas características já a esses substantivos, vamos ver quem acerta. E agora a explicação formal, a explicação da gramática. Os adjetivos compreendem a classe gramatical, cuja função é acompanhar e modificar os substantivos, atribuindo-lhes características ou particularidades, restringindo ou especificando os seres. Percebam que esse jeito formal que está aqui escrito, que é o que a gramática aborda, resume tudo aquilo que eu já disse anteriormente de uma maneira mais informal por meio dos exemplos, tá bom? Abaixo aí, menino legal e menino chato, em que legal e chato são características do menino. Menino é o substantivo, legal e chato são os adjetivos. Eu posso classificar os adjetivos, isso aqui eu só vou citar para vocês, mas não vou cobrar de vocês. Só para vocês saberem que os adjetivos eles podem ser explicativos ou restritivos. O adjetivo explicativo é aquele que expressa uma qualidade própria do ser. Por exemplo, a neve fria, né? Não existe neve quente, então essa qualidade ela é própria da neve. E o adjetivo restritivo, ele expressa uma qualidade que não é própria do ser. Por exemplo, fruta madura. Existe fruta que não é madura, então por isso que madura é um adjetivo restritivo. Agora, em relação à formação dos adjetivos, os adjetivos eles podem ser simples ou compostos. Isso é parecido lá com o substantivo, gente. Adjetivo simples é aquele que é formado apenas por um radical, ou seja, por uma palavra. Olha os exemplos: brasileiro, escuro, magro, cômico. Cômico, gente, significa engraçado, tá bom? O adjetivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras, ou seja, formado por mais de um radical. Exemplo, luso-brasileiro, característica de quem é metade português, metade brasileiro. Castanho escuro, eu posso dizer que a Isabela tem o cabelo castanho escuro. Amarelo canário, eu posso dizer que minha mãe pintou a sala de amarelo canário. E essas palavras são adjetivos compostos. Agora, adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos. É o que eu chamei de palavra original. Belo, bom, feliz, puro. Você vai perceber que existem palavras que vêm dessas palavras. Por exemplo, de belo, você conhece o quê? Beleza. Percebeu? De bom, você percebe o quê? Bondoso. Não é verdade? Agora, vamos ver o adjetivo derivado. O adjetivo derivado, o nome derivado, tem a ver com o que eu expliquei agorinha,
que é essa palavra que vem de uma outra. Agora, o adjetivo derivado especificamente, né, de belo, eu não posso usar beleza, porque beleza é o substantivo. Eu só expliquei desse jeito para que você lembrasse então o que era primitivo e derivado. Agora, o adjetivo que deriva de belo é o quê? Belíssimo, belíssima, tá bom? Assim como eu posso dizer um adjetivo que deriva de puro, puríssimo. Percebeu? Agora nós vamos estudar o gênero dos adjetivos. Eu quero lembrar que se você tiver alguma dúvida, você pode parar esse vídeo e postar lá na plataforma, tá bom? Esse vídeo é com a explicação da teoria dessa matéria nova que nós estamos começando hoje. Bem, o gênero ele é parecido lá com o dos substantivos. Os adjetivos então eles concordam com o substantivo a que eles se referem, tanto no masculino quanto no feminino. Aí, os adjetivos eu posso dizer que eles são uniformes, ou seja, que eles têm apenas uma forma. Por exemplo, o adjetivo feliz. Se um homem está feliz, eu posso dizer homem feliz. Se uma mulher está feliz, eu posso dizer mulher feliz. Eu não preciso dizer, por exemplo, felizo e feliza. Isso não existe. Por quê? Depois eu tenho o gênero dos adjetivos biformes. São aqueles que nós já estamos acostumados, que eles apresentam duas formas. Por exemplo, ativo, ativa, mal, má, judeu, judia, brasileiro, brasileira. São esses adjetivos que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Algumas coisas que estão nesse slide eu não vou comentar, eu vou deixar para que você leia e se tiver dúvida, pergunte, tá bom? Flexão de número. Bem, a flexão de número é perceber se um adjetivo está no singular ou se está no plural. Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça a função de substantivo, e ficará invariável, ou seja, ele não vai variar. Olha só, a palavra cinza, originalmente ela é um substantivo, mas se ela estiver qualificando um elemento, ela funcionará como um adjetivo. Exemplo, camisas cinza. Não são camisas cinzas, tá bom? Outros exemplos, vinho é um substantivo, é a bebida que os adultos bebem, né? Aquela bebida que vem da uva. Mas se eu digo motos vinho, esse vinho passa a ser um adjetivo. Comícios monstro, esse monstro passa a ser um adjetivo. E sempre que um adjetivo ele vem de um substantivo, eu tenho a flexão de número se mantendo no singular. Tá legal? Em relação ao grau dos adjetivos, os adjetivos eles se flexionam no grau comparativo e no grau superlativo. Mas isso nós vamos conversar na próxima aula, porque agora chegou a hora de você fazer os seus exercícios. Foi um prazer inenarrável revê-lo e tchau!